Eu me chamo Marcelo Coelho, eu sou saxofonista, compositor, educador e pesquisador. Muito provavelmente, eu devo ser o primeiro saxofonista a ter doutorado e pós-doutorado no Brasil. E por conta disso eu recebi muitos convites de universidades federais para prestar concurso e tal, mas eu declinei porque o meu maior objetivo é a carreira artística, né? É o que eu falei, a autonomia. E as coisas começaram a acontecer enquanto artista, as coisas, né, organizadas e tal. Então eu tenho álbuns gravados no Brasil e no exterior, participação em festivais de jazz no Brasil e no exterior, e também comecei a ser convidado a dar masterclasses em universidades aqui no Brasil e também fora, num assunto qual eu me tornei uma referência mundial de alguma maneira, que é o estudo da polirritmia. Esse assunto, ele é assim muito conhecido pelos músicos, pelos educadores e estudantes de música e tal. Ele tem um valor enorme na formação e na capacitação do músico, mas é um assunto fragmentado. As instituições não têm isso de uma maneira sistematizada. Cara, aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para poder levar esse conteúdo a muito mais pessoas, né, de uma maneira mais sistematizada, que não seja só para uma palestra ou masterclass, né, que eu pudesse escalar isso. E foi aí que eu descobri e conheci o marketing digital. Mas foi só mesmo no final de 2019 que eu decidi entrar assim, definitivamente, fazer o meu primeiro lançamento, ver como é que seria. Então eu fiz o meu primeiro lançamento desse curso em 2019 e foi muito bem, foi super bem, eu vi que tinha uma aderência muito grande, achei muito legal, eu falei, vou continuar com isso, mas de uma maneira um pouco mais espaçada, afinal de contas tem uma agenda também para seguir e tal. Eu falei, bom, eu vou lançar mais um no meio semestre, depois eu lanço outro e vamos ver, porque isso dá trabalho, isso necessita uma organização, precisa, enfim, ter um planejamento grande aí. Mas aí, cara, veio a pandemia, logo no início de 2020. Cara, é como se fosse assim, de um dia para o outro, tudo tivesse sido deletado. É essa a sensação que eu tive, assim, deletado. Para você ter uma ideia, eu embarquei para um festival internacional, eu cheguei lá, o produtor me recebeu, falou, seja muito bem-vindo, o governante local acabou de cancelar o festival. Foi assim uma sensação de frustração enorme e ao mesmo tempo de preocupação, porque eu já tinha entendido que isso ia acontecer assim para tudo e de fato foi o que aconteceu. E no final das contas, teve um outro fator, eu comecei a pensar como é que a classe artística, musical, como é que eles fariam diante disso. Não era só eu que estava em jogo. Bom, então eu retornei e falei, agora eu vou me dedicar mesmo à questão do marketing digital, vamos vender esse curso. Mas tinha uma coisa que me incomodava, cara. Era o seguinte, as pessoas sempre quando me abordavam por conta desse conteúdo, a minha música é feita através desse conteúdo da polirritmia, ela é toda sistematizada dessa maneira, o processo criativo, e as pessoas querem saber, os músicos, os estudantes querem saber como é que é. E quando eles me abordavam, se me perguntavam pelo Facebook, mandavam e-mail ou Instagram, eu respondia, eu explicava, não, cara, você faz assim, é assim que acontece, tal coisa, é mais ou menos assim que eu faço, é assim que eu estudo e tal. Aí quando elas perguntavam, mas você tem um curso sobre isso? Eu falava, tenho. Então como é que eu faço para comprar? Não, você não pode comprar, porque ele vai ter que ser lançado. Aquilo não estava fazendo muito sentido para mim, porque eu estava vendo uma demanda muito grande de pessoas me perguntando, eu respondendo o conteúdo, mas eu não tinha o curso para ofertar. Eu falei, pô, eu preciso dar um jeito nisso, né? Aí um dia eu vejo uma chamada do Érico Rocha, falando assim, olha, eu vou fazer uma live com um cara chamado Ladeirinha, que era, na verdade, o Leandro Ladeira, é o sobrenome dele, e ele foi muito convincente. Um garoto novo, cabelo engraçado, um sotaque engraçado e tal, mas uma simplicidade e uma clareza na hora de explicar as coisas. E o que mais me chamou a atenção, ele tinha muito argumento no que ele falava sobre a questão da venda do perpétuo, do vender todo dia. Como é que uma coisa ajuda no lançamento e como o lançamento ajuda nessa venda todo dia. Eu falei, pô, é isso que eu preciso entender. Cara, foi uma surpresa. O curso para mim foi uma grata surpresa. Primeiro, ele é super bem estruturado. E como é que ele vai explicando aquilo de uma maneira muito clara, com conteúdo muito claro, e deixou muito claro que o perpétuo tem um valor
muito grande, que não é uma coisa do tipo assim, eu preciso resolver isso aqui, eu vou colocar ali para vender, que vai vender todo dia e tudo bem. E não, você tem um planejamento e um negócio que vai trazer uma recorrência, vamos dizer, um reconhecimento do seu trabalho e do seu brand por muito tempo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Afinal de contas, nesse conteúdo de polirritmia, eu estou levando a minha música, e isso é muito importante. Então, se eu puder levar a minha música todos os dias, através do conteúdo, que é o conteúdo que eu uso para fazer a minha música, eu falei, cara, é isso? Eu comecei a implementar e comecei a ver que eu tinha algumas dificuldades. Por exemplo, não era simplesmente deixar, abrir o carrinho e tá aí vendendo. Não. Tem uma estratégia, você tem que organizar as sementes, você tem que ir plantando essas sementes, tem várias coisas que precisam ser colocadas. Então eu tive que reorganizar o blog, a página que virou blog, a produção de conteúdo em forma de artigo, tive que entender o processo do orgânico também, o YouTube também, toda a questão da linha editorial, que eu não tinha isso muito claro. Eu comecei a entender que, de fato, são plantações, coisas que você vai plantando para que isso possa acontecer. Então, eu tive que ir resolvendo isso e me organizando isso dessa maneira. Isso está me ajudando demais a organizar, inclusive, o brand do meu trabalho musical. Depois que eu implementei e coloquei para rodar, olha, começou a vender. Passou assim uns 2, 3 dias, começou a vender. E é uma sensação diferente, porque eu não estava vendendo na linha de frente, assim, fazendo aquela venda que muitas vezes eu tenho que fazer quando estou vendendo um show, um concerto, mas caiu lá um plim, vendeu, teve uma venda. Você fala, nossa, teve uma venda. Assim do nada, eu não estava esperando, não tinha uma expectativa de que aquilo ia acontecer, eu ainda estava implementando. E começou a ter venda. O momento icônico para mim foi o seguinte: a minha filha nasceu no dia 22 de junho. E era uma expectativa, porque a gente está nesse período de pandemia, como é que ia ser o nascimento, o parto ia ser natural, se ia ser em casa, se ia ser no hospital e tal. E acabou por ser um pouco prematuro, o parto foi natural, mas teve que ser no hospital. No momento que ela nasceu, e ela nasceu na minha mão, assim, é uma experiência inacreditável. Eu estava num estado de êxtase muito grande. E depois que passou aquele momento e tal, que eu fui avisar a família, eu peguei o celular, eu estava do lado da médica. E na hora que eu peguei o celular para ligar, fez um plim, aquele barulho de caixa, sabe? De caixa registradora de dinheiro. Fez plim, o celular na mão. Aí a doutora falou, o que é isso? Você está ganhando dinheiro? Eu falei, acabei de fazer uma venda. Eu achei muito engraçado. E ela olhou para mim como se eu estivesse contando uma piada, mas era verdade, tinha caído uma venda. Exatamente na hora que eu ia ligar para a família. Foi uma sensação assim, cara, eu estou aqui no momento, mas as coisas estão acontecendo, o business está seguro, as coisas estão andando, as vendas estão acontecendo. E como diz aquele ditado, né, toda criança traz a sua fortuna, eu falei, poxa, a Clarice então está trazendo a minha fortuna. E naquela semana, foi a semana que eu vendi muito. Eu fiquei 3 dias no hospital e todo dia vendendo. Ou seja, aquilo me trouxe um conforto, me trouxe uma segurança. E eu comecei a perceber que faz parte do meu trabalho esse processo de venda desse conteúdo diariamente, porque me sustenta, me traz uma segurança, um conforto para mim e para minha família. E, ao mesmo tempo, o meu trabalho está andando, as coisas estão acontecendo, o branding está rodando, a minha música está sendo entregue também. Eu já estou fazendo uma média de 25 vendas mensais. Isso porque eu tenho menos de 2 meses já fazendo, implementando tudo isso. Olha, é excelente esse resultado, porque isso me obrigou a ter que me organizar trazendo equipe, eu tive que contratar mais pessoas para me ajudar, para poder dinamizar isso, me preparar para escalar isso para depois, né? Então esse foi o primeiro impacto, assim, eu me organizar enquanto equipe que me ajuda a resolver essas questões da implementação do perpétuo, né? Do Venda Todo Santo Dia. Eu percebo agora que o Venda Todo Santo Dia, o curso Venda Todo Santo Dia me trouxe um conforto, uma segurança. Claro, o trabalho continua, não é uma coisa que você para, mas ele me trouxe uma metodologia de trabalho que é constante,
que é perene, que você vai fazendo diariamente e que ele tende a crescer todo dia. Não é um momento, uma euforia, um pico de venda como um lançamento apenas. É um trabalho que ele é constante, ele é duradouro, ele é médio e longo prazo. E é exatamente assim a construção da carreira de um artista. Então teve muita sincronicidade do jeito que eu já fazia e trabalho com a minha carreira. Além do que, me trouxe uma série de insights, inputs no que diz respeito ao marketing, que é esse pensamento do plantar a semente, como você vai plantando, como você vai fazendo a relação de todos eles, essa engrenagem que funciona, que me fez perceber e falar, cara, é isso aqui. Então está me trazendo um conforto financeiro, está me trazendo uma segurança financeira nesse momento, está me trazendo perspectiva de organização, perspectiva de planejamento, não só para esse conteúdo, mas também para a própria carreira, que vem em paralelo, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi o que eu precisava. É o que eu precisava na hora certa, um divisor de águas para organizar a coisa e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas agora, todo dia. Sim, cara, eu altamente recomendo. E, aliás, eu recomendei para alguns músicos que me ligaram, que viram o meu trabalho, e eles também compraram. E eu sei que já está ajudando esses músicos. Então, de alguma maneira, eu estou podendo ajudar a classe artística nesse momento difícil.